Começamos agora o Ministério Público em Ação, o seu programa sobre direitos e cidadania. Nesta edição, trazemos alguns dos melhores momentos de 2022. Nosso destaque são os loteamentos irregulares e clandestinos. Fique ligado e evite adquirir um lote com problemas de documentação. Também vamos falar sobre a proteção de dados na legislação federal, um assunto que tem muito a ver com o seu dia a dia. Eu sou João Lino Cavalcante e esta é uma produção do Ministério Público do Tocantins em parceria com a TV Assembleia. A defesa da mulher envolve muitas leis que vêm sendo criadas ao longo das últimas décadas. Vamos conhecer algumas delas e saber que tipo de proteção estas leis garantem. O Brasil possui um conjunto de leis relacionadas aos direitos da mulher, criadas com o objetivo de garantir proteção especial e neutralizar um quadro histórico de desigualdade, violência e violações à dignidade sexual da mulher. É importante conhecer estes direitos. A mulher vítima de violência sexual deve ter atendimento imediato ao dar entrada nas unidades de saúde do SUS. E esse atendimento precisa ser integral, prestado por uma equipe multidisciplinar que inclua suporte médico, psicológico e social, além dos encaminhamentos necessários. O atendimento de saúde tem que incluir profilaxia de gravidez e de DSTs. Tanto nas unidades públicas de saúde quanto nos serviços de segurança, o atendimento à vítima de violência sexual precisa ser humanizado e respeitar o sigilo e a privacidade. E mais, o profissional de saúde que atende uma mulher vítima de violência precisa notificar a autoridade policial. Essa regra vale para quem atua nas unidades de saúde das redes pública e privada. Não podemos deixar de mencionar a Lei Maria da Penha, que classificou em 5 os tipos de violência contra a mulher, estabeleceu medidas protetivas de urgência e endureceu as penas contra o agressor. E esse sistema de proteção continua se ampliando. Em 2018, foi reconhecido como crime a importunação sexual, referente aos atos libidinosos praticados sem consentimento da mulher. Mais recentemente, foi reconhecido o crime de perseguição, também chamado de stalking, quando a vítima é perseguida de forma reiterada na internet ou no mundo real, sofrendo ameaça física ou psicológica e tendo sua liberdade ou privacidade comprometida. Existem muitas outras leis e precisarão existir até que cessem todas as formas de opressão e violência contra a mulher. Você que pretende adquirir um lote, sabe o que fazer para evitar a compra de um imóvel com problema na documentação? Esse é um dos assuntos da nossa primeira entrevista. Nossos entrevistados hoje são o Procurador de Justiça, José Maria da Silva Júnior, que coordena o Centro de Apoio Operacional de Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente do Ministério Público, e a Promotora de Justiça, Kátia Chaves Galieta, que atua na área de defesa da ordem urbanística aqui em Palmas. Sejam bem-vindos, doutores. Bom, para iniciar nossa conversa, eu passo a palavra para o doutor José Maria, para que ele explique para o nosso telespectador a diferença entre loteamento irregular e loteamento clandestino. Gostaria que o senhor falasse o que caracteriza um loteamento irregular. O loteamento irregular é aquele que, embora aprovado pelo município e registrado no cartório de registro de imóveis, ele não teve ainda a sua infraestrutura, as obras de infraestrutura, melhor dizendo, executadas. E o clandestino? O clandestino é aquele que não existe legalmente falando. Por quê? Não foi nem aprovado pelo município e também não foi registrado no cartório de registro de imóveis. Sendo que tanto uma situação quanto a outra, assim caracteriza a clandestinidade. Ele não existe legalmente falando. Assim, resumidamente, o regular é que é possível se regularizar, no caso, né? Ele pode, o loteador, no caso, poderia
ir atrás de condições para regularizar. E o clandestino é que não tem documentação, enfim. O irregular, ele já tem uma existência legal no município e também no cartório de registro. O que falta é o loteador executar as obras que ele se comprometeu ao criar o loteamento, ao fazer o registro e ao vender aos adquirentes. Certo. Doutor, a família que constrói uma casa em um loteamento clandestino pode viver um longo martírio, né, ao longo da vida, né, sem o fornecimento de energia elétrica, água, sem infraestrutura de asfalto, sem coleta de lixo e sem poder regularizar a documentação da casa própria. Como essa situação pode ser evitada? E onde o cidadão deve ir e que informações ele deve levantar antes de comprar um lote, um imóvel? De fato, essa é uma situação que aflige muitas famílias no Brasil inteiro. Adquirir um lote sem verificar a procedência e depois verificar que ele simplesmente não é desconhecido da prefeitura e também não está legalmente inscrito no cartório de registros e que não pode ser sequer regularizado com facilidade. Por quê? Um parcelamento do solo na forma de loteamento, ele deve seguir vários requisitos e atender várias exigências que a lei estabelece, justamente para garantir que aquele que se propôs a executar um loteamento e vendê-lo às pessoas, cumpra exatamente a legislação relacionada ao próprio parcelamento do solo, a aprovação, a verificação da existência da possibilidade de fornecimento de água, de fornecimento de energia elétrica, de rede de esgotamento sanitário, dentre outras exigências que a lei faz. E isso dificulta muito a legalização. E, além disso, se o loteamento clandestino for construído em uma área imprópria para a habitação, é possível, ou por medida judicial, ou diretamente pela prefeitura, que as obras ali construídas, as edificações ali construídas, possam ser, inclusive, demolidas e feita a retirada das pessoas que ali residem. Mas como a pessoa que quer adquirir um imóvel, onde ele pode ir para conferir se aquele loteamento é regular? É possível? É possível. Primeiro, muito cuidado com publicidade feita em ponto de ônibus, feitas apenas em outdoor, em que não conste a aprovação do município, né, o protocolo da aprovação do município ou o registro no cartório imobiliário. E ainda assim, quando houver a procura para a venda, deve-se verificar o contrato padrão, que deve ser também registrado no cartório imobiliário, que é um contrato padrão relacionado àquele loteamento, que vai constar ali a aprovação da prefeitura, vai constar também a matrícula do loteamento e do lote no registro imobiliário. Essa é a segurança para quem quem pretende, melhor dizendo, adquirir um lote para construir a sua residência. Doutora Kátia, a senhora tem atuado firmemente na fiscalização de loteamentos clandestinos aqui em Palmas. A gente percebe que eles expandem com uma rapidez incrível, né? Gostaria que a senhora falasse um pouco do trabalho que a senhora e a sua equipe têm feito na fiscalização e no combate desses loteamentos clandestinos aqui na capital. Bom, desde que eu assumi a promotoria de urbanismo, nós temos tentado uma aproximação com a Guarda Metropolitana, com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e agora, recentemente, com a Polícia Civil também, para que a gente consiga traçar algumas estratégias de ação para coibir o avanço desses loteamentos. Através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a gente percebe que falta muito aparelhamento, faltam equipamentos para que facilite a ação desses fiscais. Principalmente porque, hoje em dia, a gente consegue fiscalizar, principalmente através de imagens de satélite, né? E alguns equipamentos essas secretarias ainda não possuem. A gente tem tentado essa parceria com a Polícia Civil, que eles têm alguns equipamentos e recebem também esses equipamentos através de acordos que são feitos no Poder Judiciário, através de transações penais, em acordos com o próprio investigado. Uhum. O Ministério Público, então, contribui
com esse processo, assim, inclusive contribuindo com o aparelhamento desses órgãos fiscalizadores. Esse processo de fiscalização é um pouco delicado, né, doutor? Envolve família, né? Às vezes não é tão simples, né, abordar um loteamento irregular, não é verdade? Não é tão simples assim, porque muitas pessoas são humildes e têm pouco esclarecimento, pouco conhecimento a respeito desses fatos, né? Geralmente elas são enganadas, né, a comprar esses lotes, esses imóveis, elas compram de boa fé e acabam descobrindo que depois, posteriormente, que aquele imóvel é irregular ou é clandestino, né? Mas a gente tem tentado intensificar as ações através de proposituras de ações civis públicas e tentado nessas ações civis públicas o pedido de liminar para que o próprio loteador coloque no seu imóvel, clandestino ou irregular, uma placa, né, de 5 metros quadrados, informando que aquele loteamento é irregular. No entanto, até o momento, a gente não verificou a análise dessas liminares, desses pedidos do Ministério Público. O Poder Judiciário ainda não analisou. E através da Polícia Civil, nos inquéritos policiais, a gente tem tentado também fazer os acordos de não persecução penal, né? Aplicando multas, e através dessas multas a gente vai tentar comprar esses equipamentos para que as secretarias e os policiais, os peritos consigam trabalhar com mais efetividade. A gente tem uma pergunta agora de um telespectador, uma dúvida sobre esse nosso assunto. Vamos acompanhar. Em algumas situações, os loteamentos clandestinos podem vir a ser regularizados, mas em outras eles precisam ser desmanchados. Quando não é possível ocorrer a regularização de um loteamento? Esses loteamentos, é possível recorrer à regularização desse loteamento através de um projeto. O próprio loteador, quando ele tem intenção de parcelar o imóvel dele, ele precisa fazer um projeto e apresentar esse projeto à prefeitura. E também, depois da aprovação da prefeitura, precisa averbar no cartório de registro de imóveis. Então, pegando um gancho na resposta do Dr. José Maria, que foi anteriormente, quem precisar comprar o imóvel, quem tem interesse de comprar o imóvel e precisa conferir se esse imóvel é legalizado ou não, é clandestino ou irregular, basta chegar ao cartório de registro de imóveis e pedir uma certidão a respeito daquele imóvel, uma certidão de matrícula. Se houver regularização daquele loteamento, vai ficar averbado na matrícula do imóvel. Você já pode baixar o aplicativo MPTO Cidadão, que permite o acesso aos serviços do Ministério Público do Tocantins a partir de celulares e tablets. Prático e rápido, o aplicativo garante acesso fácil, ágil e disponível 24 horas por dia. O download do aplicativo é gratuito. Estão disponíveis versões compatíveis com os sistemas Android e iOS. Chegou o aplicativo MPTO Cidadão. Mais uma ferramenta que veio reforçar sua cidadania, conectando você com os seus direitos. Com ele, é possível fazer denúncias, acompanhar o andamento de procedimentos, protocolar documentos, emitir certidões, conferir as últimas notícias, encontrar uma unidade do MPTO mais próxima, entre outras funcionalidades. Acesse e se comunique com o Ministério Público de forma segura, ágil e prática, a qualquer hora. Se os seus direitos foram violados, a solução agora está na palma da sua mão. Registre denúncias e acompanhe de forma online todo o andamento da sua reclamação. Baixe gratuitamente o aplicativo MPTO Cidadão, disponível nas plataformas Android e iOS. No segundo momento do nosso quadro de entrevistas, vamos falar sobre a proteção de dados pessoais na legislação brasileira. Acompanhe. Com a promulgação da Emenda Constitucional número 115, a proteção de dados pessoais passou a fazer parte dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Para entender melhor essa grande conquista, vamos conversar com o promotor de justiça, Saulo Vinhal da Costa. Seja muito bem-vindo, doutor Saulo. Uma satisfação tê-lo aqui conosco. Primeira vez, doutor Saulo, aqui no programa conosco. A gente fica muito feliz com isso. O senhor vindo lá de Tocantinópolis para atender a esse chamado nosso é uma alegria. O agradecimento é meu, muito obrigado pelo convite e eu espero poder
estar presente e responder à altura sempre que convocado. Nós ficamos muito felizes com isso. Doutor Saulo, essa mudança que a gente mencionava na Constituição Federal com relação à proteção de dados, ela veio depois da LGPD, que é um marco legal da proteção de dados e que teve início, né, sua vigência iniciou em março de 2021. Essa mudança constitucional, ela trouxe um reforço para a LGPD? O que significou essa inserção na Constituição dessa normativa? Em verdade, a proteção de dados pessoais já contava com uma disciplina no ordenamento jurídico brasileiro. Nós podemos citar o Código Civil de 2002, mais à frente a Lei de Acesso às Informações, que é de 2011. Em 2014 veio o Marco Civil da Internet e em 2018, finalmente, a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Mais à frente agora, em 2022, a Emenda Constitucional 115 de 2022, que dispõe, enuncia como direito fundamental explícito a proteção de dados pessoais, inclusive aqueles referentes aos meios digitais nos termos da lei. Nós, portanto, passamos de um direito autônomo implícito no ordenamento constitucional, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em recente decisão, quando suspendeu a eficácia de medida provisória que autorizava o compartilhamento de dados de usuários dos sistemas de telefonia com o IBGE para fins de estatística. Portanto, inicialmente já tinha havido o reconhecimento da fundamentalidade desse direito por parte do Supremo Tribunal Federal. E é isso que eu queria exatamente entender isso, fazer com que as pessoas que nos assistem compreendam o que é que significa isso, o que é que significa agora dizer que isso é um direito fundamental, o reconhecimento da proteção de dados como um direito fundamental. O que é que isso significa na prática? Direitos fundamentais, basicamente, são garantias civilizatórias, conquistas civilizatórias expressas no ordenamento jurídico constitucional que disciplinam liberdades públicas dos cidadãos oponíveis contra o Estado e também contra a sociedade e os demais indivíduos. Significa dizer que nós temos hoje uma maior força normativa sobre a proteção de dados e, com isso, nem mesmo uma emenda constitucional, uma proposta de alteração da Constituição, poderia abolir a proteção de dados, muito embora seja uma norma constitucional de eficácia limitada, portanto, sujeita à restrição por parte do legislador ordinário. E com relação a isso, o texto constitucional agora, doutor Saulo, fala bem claramente que a proteção se aplica inclusive aos meios digitais, o que é fundamental, porque a gente lida muito hoje em dia com transações pela internet, sempre preenchimento de formulário, tem aqueles cookies para aceitar, não aceitar, todas. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso. Como é que a gente visualiza no Ministério Público essa proteção constitucional bem claramente dirigida às informações digitais? A proteção de dados pessoais sempre existiu na ordem constitucional vigente, decorrendo de princípios como a inviolabilidade do sigilo e também direitos à intimidade, à vida privada, à própria liberdade. Sempre houve a proteção de dados pessoais na ordem constitucional vigente. E é algo ordinário. Mesmo antes da era em que vivemos, nós temos, por exemplo, e um exemplo bem claro, seria os bancos de doação de sangue. Por lá circulam informações sigilosas do indivíduo acerca de orientação sexual, por exemplo. E isso deve ser mantido a salvo de qualquer divulgação para o público em geral.
Mais recentemente, pode-se dizer que nós estamos vivendo numa economia movida a dados. E isso é potencializado por essa era digital, pelas redes sociais, pelo uso intenso de transações realizadas por meio eletrônico, transações financeiras. É um exemplo claro. E dentro dessa lógica, com muito mais razão, é preciso explicitar que a proteção de dados ocorre nesses meios digitais, a fim de que nós possamos reduzir o medo do indivíduo de viver em uma sociedade sob vigilância e, assim, evitar que o indivíduo restrinja o livre exercício de seus direitos civis, de sua própria cidadania. Chegamos ao fim de mais uma edição do Ministério Público em Ação. Obrigado pela sua audiência e até o ano que vem.